Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso canal semanal, esse encontro que nós temos na agenda, já marcados, determinados, de que hoje é dia de aula de filosofia. Muito bem, vocês que estão marcando aí nas suas agendas os dias de nossas aulas, porque esse momento em que a gente se reencontra é um momento muito especial. É um momento em que eu abraço vocês, vocês me abraçam, me recebem em vossas casas e eu recebo vocês em minha casa. Então sejam muito bem-vindos ao meu lar. Peço a permissão para entrar no lar de vocês e interagir contigo, interagir com vocês que estão aí nesse momento fazendo um esforço para se manter saudáveis, fazendo um esforço para se manter em treinamento constante. Mas por que treinamento, professor? Porque tudo isso que a gente faz aqui, esse momento em que a gente se reencontra todas as semanas nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, é para que a gente possa manter a nossa mente produzindo. Exatamente. Nós somos seres racionais. E não teria nenhuma graça se nós, sendo racionais, estivéssemos deixando a nossa capacidade, as nossas competências cognitivas estacionadas, sem fazer nada, sem praticar nada, sem exercitar nada. Então, eu parabenizo cada um de vocês que estão aqui comigo todas as semanas, do início da aula ao seu término, acompanhando cada palavra, a cada gesto, a cada imagem e a cada exercício. Porque lembrem-se, no final desta aula nós temos um exercício. Afinal de contas, não há porquê nós aqui entrarmos nesta sala, ouvirmos o professor dizer, realizar nossas anotações, criar perguntas, apresentar essas perguntas nos diferentes canais que nós estamos nos encontrando e, no final, não testarmos se aprendemos ou se aquilo que a gente acha que aprendeu, de fato, é o aprendizado dentro do contexto que foi apresentado. Então, como já disse, ao final desta aula, nós vamos ter um exercício de fixação. E aí eu quero falar uma coisa para vocês, assim, bem característica desse momento em que a gente para tudo para fazer um exercício de fixação. No final da aula, quando a gente coloca o exercício de fixação, a nossa preocupação é que vocês continuem exercitando as teorias, os conteúdos, os conceitos que são apresentados. Por quê? Porque não importa se a data do Enem vai ser adiada em 2, 3 meses, se ela vai acontecer agora em 2020, se vai acontecer em 2021. Porque uma hora ou outra ela vai acontecer. E mesmo que você não tenha se inscrito no Enem, pensem só. O Enem acontece todos os anos. É um concurso que seleciona aqueles que estão melhor preparados para adentrarem a universidade. Então, você pode não querer entrar para a universidade agora, em 2020. Pode não querer entrar em 2021. Mas em determinado momento da sua vida, pode ser que você se desperte para querer aprender mais. Olha que interessante. Nesse momento, essa aula está sendo gravada. Eu estou aqui dialogando com vocês, vocês estão conversando comigo, a gente está participando juntos desta aula, mas no final ela vai estar gravada e está armazenada no nosso canal do YouTube. Então, caso você queira daqui a 2 anos fazer o Enem, para tentar uma vaga para a universidade, acredite, essas aulas vão estar lá para que você possa acessá-las e estudar comigo, e eu vou estar junto com vocês, dizendo para vocês: bom dia, amigas, bom dia, amigos. Bom dia, meus queridos alunos e alunas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos, porque nesse momento em que você estiver acessando esta aula, agora em 2022,
eu estou aqui ao seu lado, sabendo que você iria despertar para os seus sonhos. Então, se o seu sonho não aconteceu há 2 anos atrás, está acontecendo agora, em 2022, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo, porque a aula de hoje é muito importante para o seu desenvolvimento e para a prova que você vai fazer no final deste ano. É isso que eu quero que você sinta. Que não importa o que está acontecendo agora ao seu redor, se nós estamos em momentos de pandemia ou não estamos, o que importa é que 2022, 2021, 2023, 2024, 2025, não importa a década, você estará aqui comigo. Você poderá acessar essas aulas quando quiserem. E sim, os exercícios são exercícios para que vocês possam pôr em prática o que estão aprendendo. E na medida que vocês já tiverem terminado o ensino médio e retornarem aos estudos para fazer o Enem, nós estaremos aqui ao lado de vocês, coparticipando dessa decisão. Então, parabenizo você que agora, neste momento, no mês de junho de 2022, no mês de junho de 2023, no mês de junho de 2024, no mês de junho de 2025. E seja qual for o ano que você estiver aqui nos assistindo, esse é teu momento. Então, lhe parabenizo. Você fez a melhor escolha, porque essa sua escolha é a escolha que você fez agora. Ninguém fez por você. Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. E nesse momento, iniciamos a nossa aula de hoje falando de um assunto que já estamos falando há algumas aulas e ainda vamos continuar falando em próximas aulas. Qual é o assunto? Importantíssimo você lembrar e fazer essa pergunta. O assunto é a transição entre um método filosófico de aquisição, de descoberta de novos conhecimentos, de encontrar solução para os problemas da humanidade, para o método científico, que também fará as mesmas coisas. Com a grande diferença, todas as ciências reconhecidamente científicas, elas vieram da filosofia. Houve aí uma autonomia de algumas áreas do conhecimento que, ao longo do tempo, foram ficando cada vez mais autônomas. Mas todas emergem da filosofia. E um detalhe: quando emergem da filosofia e ganham autonomia, ainda vão ficar utilizando um método filosófico. Por quê, professor? Pode você estar perguntando agora. Porque a filosofia nos ensina, nos treina a fazer perguntas. A partir do momento que eu aprendo a questionar, é natural que, quando eu vou fazer uma pesquisa científica, uma investigação científica, buscar a solução para um determinado problema da humanidade, eu faça perguntas antes disso. E essas perguntas é na filosofia que eu vou ter o suporte. É nela que a gente vai encontrar aquilo que procuramos, a forma, o modelo, para que os resultados se aproximem cada vez mais da verdade. Então, hoje nós vamos dar mais alguns passos nessa direção. Já deixo aqui para vocês um pensamento, um trecho, na verdade, de um pensamento de um autor, de um filósofo chamado George Kenner, em que ele escreveu o seguinte livro: Science as a Human Endeavor, que significa o quê? A ciência como um esforço humano. Isso em 1978 foi escrito esse livro. 1978. Segunda metade do século XX. Nenhum de vocês agora, nesse ano de 2020, tinha nascido. Mas pense só, caso você esteja me assistindo daqui a 10 anos, vai mudar essa história? É claro que não vai mudar, porque esta década de 1970 do século XX, ela já faz parte do passado, já é história. Hoje ela está mais próxima de nós do que vai estar daqui a 20 anos. E essa é a coisa interessante da ciência, porque a ciência, ela sempre nos oferece
uma certa solução para uma certa problemática por um período, até surgir uma nova solução para a mesma problemática. Então, o que o George nos disse? Ele disse o seguinte: o problema solucionado é um elo na cadeia de problemas e suas soluções pelos quais a ciência avança. De modo geral, uma nova teoria é fonte muito fecunda de problemas devido às predições que gera. O que ele está querendo dizer conosco? Ou melhor, para nós, que quando se faz uma descoberta, encontra-se uma solução para um determinado problema, é sinal que novos problemas já estão pressupostos. Porque encontrar a solução para um problema é encontrar um pedaço ou o início de um fio, que na medida que eu vou puxando este fio, novos problemas vão surgindo a partir daquela solução que foi encontrada para aquele primeiro problema. Isso é praticamente infinito. Então, quando ele diz, de um modo geral, uma nova teoria é fonte muito fecunda de problemas, é que se você está vivendo uma problemática qualquer na data de hoje, e não importa qual é o ano que você está nos assistindo, se nesse momento você está vivendo uma problemática, saiba que esta problemática ela só é uma problemática dentre tantas outras que nós vamos enfrentar ao longo da nossa trajetória nessa vida. Então, não se preocupe em demasia. Apenas exerça a sua capacidade, a sua habilidade de buscar respostas para aquilo que está mais próximo de você. Porque na medida que você encontra a primeira resposta, você vai dar o primeiro passo para encontrar a segunda resposta, a próxima problemática que virá. Porque se você já pressupõe que problemas estão aí, em tudo que é canto, a todo momento, você pode simplesmente deixar de falar que existe um problema para falar que existe algo que ainda não foi solucionado. Existe uma situação ao qual você está vivendo em que, na medida que você se dedicar a encontrar a resposta para essa situação, você vai abrir as portas para encontrar a resposta para as situações que ainda estão por vir. O mesmo não acontece se você ficar parado ou parada. Porque se você estacionar, as situações só se acumulam. E aí encontrar a resposta da primeira fica mais difícil, porque são muitas agrupadas. Então você vai ter que passar por um processo de filtragem, qual é que é a mais emergente. Voltamos. Deu uma travada aqui na internet, tudo ficou meio congelado. Agora estamos de volta. Então, como eu estava dizendo, você, se estiver vivendo um momento de acumulação de muitas situações, é natural que elas se acumulem. Então, você vai ter que fazer uma filtragem, uma seleção daquela que é mais emergencial. Então, vamos fazer o seguinte: não vamos deixar acumular situações, né? Vamos logo resolvendo na medida que elas forem aparecendo, que assim a gente vai ganhando experiência, vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai prosperando, porque o conhecimento também nos ajuda a prosperar. E quanto mais situações você conseguir encontrar solução, mais forte e mais consciente do quanto você é capaz você fica, tá? Mas espera aí, antes de ir para o próximo slide, eu lembrei vocês que vocês pegaram o caderno? Vocês pegaram já o caderno? Já pegaram a caneta? Já pegaram o material de trabalho? Ainda não? Só está prestando atenção nas coisas que eu estou falando? Muito obrigado por isso. Mas tem que ter o caderno, tem que ter a caneta, tem que ter todo o material de trabalho. Isso. Agora que vocês já estão com todo esse material, faça o favor, coloque a data de hoje. Não importa se a data de hoje é no ano de 2020, 2021 ou 2030. A data é você que vai marcar. Então, marque essa data. Essa data é fundamentalmente
importante. Agora, botou a data? Isso. Agora escreve aí o nome da disciplina. Filosofia. Escreveram? Excelente. Agora anota o nome do professor, que está aqui registrado, e vamos seguir na aula. Lembrando, a água é importante também, é material de trabalho, hein, gente? Água, para se hidratar, ó. Hidratem-se permanentemente, tá bom? Então vamos lá, próximo slide. Classificação das ciências. Me acompanha a leitura. As classificações, embora ajudem a sistematizar e a organizar o conhecimento, são sempre provisórias e insuficientes. Tanto é que, atualmente, pesquisadores tendem a ultrapassar os limites dessas ciências, concebendo ciências híbridas, assim chamadas por romperem fronteiras clássicas, ao unir simultaneamente especialidades novas de áreas diversas. Por exemplo, estudos de genética reúnem especialistas de engenharia, informática, medicina e biologia. Então, aqui eu já trago para vocês a importância da classificação na ciência. Então, todo o método que você utiliza para fazer determinada investigação científica, é natural que você esteja utilizando o método que está atrelado, associado àquela ciência específica. Por exemplo, se é biologia, método voltado para a biologia. Se é química, método voltado para a química. Se é ecologia, método voltado para a ecologia. Se é sociologia, método voltado para a sociologia. Então, cada ciência tem o seu método específico. Acontece que, eu dei o exemplo aqui da sociologia. A própria sociologia utiliza muitos conceitos e muitas referências da própria biologia. Um exemplo disso é o conceito de organismo. Já conversaram com o professor sobre isso? Pergunte ao professor sobre o que é organismo para a sociologia e depois faça uma comparação do que é organismo para a biologia. Vocês vão perceber que existe uma referência. Essas ciências que utilizam outras áreas e as outras áreas vão se somando a ela, somam-se não apenas na forma de interpretação do fenômeno, mas também nos seus próprios conceitos. E essas áreas científicas são consideradas ciências híbridas. Híbridas por quê? Porque existe uma justaposição, elas se integram, por isso híbrida. Ficou claro isso para vocês? Qualquer dúvida, podem comentar aí no YouTube, ou no Google Sala de Aula, ou no Google Chat, que é a nossa sala de aula virtual. Lembrando sempre que as páginas que nós utilizamos do livro para preparar a aula de vocês, elas serão disponibilizadas ao final desta aula no formulário de atividades que vocês vão receber. Caso você tenha o livro físico em mãos, acompanhe que algumas partes do texto já estão lá no livro, mas o conteúdo em si é tema dessas páginas, 321 a 323 do livro Filosofando. Caso você esteja nos acompanhando pelo YouTube, também não tem problema. É só fazer uma referência que você quer as páginas e aí a gente conversa e eu envio as páginas para vocês. Gratuitamente, sem nenhum custo, tá bom? É para auxiliá-los a fazerem o que for preciso para avançarem nos seus estudos. Feito isso, dito isso, vamos prosseguir? Vamos prosseguir, então. Próximo slide. Por exemplo, estudos de genética reúnem especialistas de engenharia, informática, medicina e biologia, como foi dito aqui, né? Eu quis dar essa ênfase para que vocês percebam que mesmo numa área que é tão característica de uma área médica, de uma área biológica, ela traz elementos também da informática, da engenharia. Olha que interessante, né? A gente poderia até imaginar, mas engenharia tem a ver com outras características, né? Sendo utilizada na genética. Quem gosta de genética deve conhecer alguns desenhos de combinações entre genes. Aquilo não parece uma estrutura? Só para fazer vocês refletirem um pouco. Não parece uma estrutura?
Pensa aí numa cadeia de genes. X, Y. Pensa aí como aquilo não parece uma estrutura. Se achar que sim, escreva. Se achar que não, também escreva. E vamos dialogar. Vamos ver em que papel que a engenharia pode fazer parte da genética. Só uma ideia para criar aí uma curiosidade. Então, primeira palavra-chave, não poderia deixar de ser, né? Ciências híbridas. Anotem a primeira palavra-chave. Muito bem. Está anotado? Não precisa correr. Anotou? Ótimo. Então, vamos prosseguir. Método experimental. Aí eu coloquei uma imagem, né, um ícone de 2 jovens cientistas para dar uma ênfase nessa proposta. Toda ciência precisa ter um método. E o método mais utilizado para a ciência é o método experimental. Existe aquele método que é apenas a partir do raciocínio, que seria o método dedutivo. Mas a ciência, se, na sua grande maioria, utiliza bastante o método experimental, porque ele é um método indutivo. Você vai coletando dados e, a partir de cada dado reunido, você vai se aproximando da solução para aquela situação ou para aquele fenômeno a qual você está investigando. E lá no final você vai encontrar a resposta. O método dedutivo já parte da resposta. Você deduz que vai ser aquilo. E a partir dessa dedução você vai investigando até encontrar, pelo processo de análise, como que tudo começou. Vamos ver como é que isso funciona? Ótimo. Vamos ver sim. Mas você que perguntou agora, mas isso tem a ver com as ciências físicas, professor? Não, o método dedutivo está mais voltado para as ciências humanas. As ciências físicas, matemáticas, biológicas, químicas, que usam mais números, mais dados estatísticos, essas costumam usar o método experimental, que é o método indutivo. Entretanto, as ciências humanas, por se tornarem cada vez mais híbridas, elas também usam o método indutivo, também fazem experiências, tá? Assim como a psicologia, a sociologia, a antropologia e tantas outras, tá? A geografia, tantas outras. Se tiverem qualquer questionamento, qualquer dúvida a respeito disso, é só falar que a gente vai conversando e vai trocando essas nossas ideias e vamos ajustando os ponteiros, como diria o meu avô. A gente ajusta os ponteiros, que é para botar tudo no seu rumo. Podemos continuar, então? Vamos lá. Método experimental. O método experimental das ciências da natureza, em tese, seria constituído pelas etapas de observação, hipótese, experimentação, generalização ou lei e teoria. Então, preste atenção. O método experimental, esse que as ciências tradicionais utilizam, ele tem etapas a serem cumpridas até a conclusão da pesquisa, da investigação do fenômeno que você está debruçando o seu tempo. Quais são essas etapas? A etapa da observação, a etapa da hipótese, primeiro observa, depois cria-se uma hipótese a respeito daquilo que observou, em seguida faz a experiência, a partir daquilo que você observou e que você criou uma hipótese, faz uma experiência, que seria o teste da sua hipótese. Com o resultado dessa experiência, você cria uma lei, que ela vale para várias experiências semelhantes. E, por fim, vira uma teoria, que é a fase final. Tudo bem? Nós vamos conversar ao longo dessa aula e da próxima aula, porque eu tomei o cuidado de dividir essa aula em duas, tá? Então, a gente vai estar falando aqui, nesta aula, da observação e da hipótese, e vamos deixar para a próxima aula falar da experimentação, da generalização e da teoria, para que a gente possa fazer as coisas com calma e vocês não criem muitas dúvidas ou fiquem enrolados ou com dificuldades de compreender, tá bom? Mas mesmo se tiver alguma enrolação, alguma dificuldade de compreender, é só dizer aí, comente, fale sobre as suas dúvidas e a gente vai respondendo à medida que a gente for recebendo os comentários de vocês. Podemos prosseguir, então? Vamos lá, sigam comigo a leitura.
Então, para registrar bem, etapas do método científico experimental: observação, hipótese, experimentação, generalização, lei e teoria. Aqui, eu encontrei essa imagem na internet, show de bola essa imagem, porque ela nos ajuda a ver de um todo, assim, de uma forma mais ampla, em 360 graus, como é que seria esse método experimental. Então, vejam vocês que são circunferências, várias circunferências circunscritas, e cada circunferência tem os seus ângulos. Começamos aqui, ó, tá tudo numerado, ó. Número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6. Tipo, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa, quinta etapa e sexta etapa. Então, nós começamos. Isso aqui vocês podem retirar, inclusive, daqui o norte para poder fazerem as suas pesquisas futuras. Porque muitos de vocês vão se tornar cientistas e pesquisadores de diferentes áreas. Então, isso aqui é uma forma de você ter uma espécie de diagrama que lhe auxilie nas suas pesquisas. Então, a primeira etapa seria a observação, ou propósito. Afinal de contas, a gente não debruça o nosso tempo em investigações vazias, sem ter propósito nenhum. Você tem que ter um propósito para tentar ou buscar encontrar a resposta para algum tipo de situação. Então, essa seria a primeira etapa. Depois da observação, esse diagrama ainda inclui aqui o questionamento. É o aspecto filosófico. Por isso que eu gostei muito desse diagrama, porque ele dá mais um detalhe. Entre a observação e a elaboração da hipótese, que é aqui o número 3, vocês estão vendo aqui a setazinha, nós temos o questionamento. É quando nós elaboramos as nossas perguntas a respeito daquilo que nós observamos. Estas perguntas, que são filosóficas, e que também vocês vão encontrar por aí como perguntas metodológicas, essas perguntas vão nos auxiliar na elaboração de nossas hipóteses a respeito daquele fenômeno que nós estamos observando. Aqui no centro tem um paralelogramo, né, um losangozinho, em que está escrito: refine, altere, expanda ou rejeite. E indicar com uma seta indicativa para a elaboração de hipóteses. O que isso significa? Que na etapa 3, é a etapa que ela não é estática, ela não é definitiva. A hipótese ela pode ser trabalhada, ela é flexível. Na medida que você for estudando, você pode sempre voltar na sua hipótese e revê-la, reeditá-la. Você não precisa ficar ali com o pensamento fixo que aquilo é que vai ter que ser encontrado, é aquilo que você acredita, seja com uma verdade absoluta. Tá bom? Então, aí vamos para o item 4. Quarta etapa. Elaborou a hipótese com base nos seus questionamentos? Vamos para as experiências, a experimentação. E aqui, o diagrama surge com uma nova possibilidade, que depois que você experimenta, vários resultados vão aparecer, e esses resultados geram dados. Então, surge a quinta etapa, que seria a coleta de dados. Mas, professor, você não falou sobre isso no slide anterior. Sim, por quê? Essas 5 etapas aqui são etapas básicas, que elas servem para a maioria das ciências. E nós estamos falando aqui dessa transição entre o método filosófico e o método científico. Então, a maioria das ciências usa essas etapas. Entretanto, cada ciência tem a sua característica específica. E dentro das suas características específicas, elas podem mexer nessas etapas, porque as etapas também não são fixas, não são definitivas. Elas são apenas um parâmetro para que quem for o cientista da área específica que ele fazer parte, ele pode adaptar à sua necessidade. Tá? Então, voltando ao diagrama, vem a coleta de dados e, por último, seria a elaboração da teoria geral, que seria o que aqui nós chamamos de generalização e teoria, essas duas etapas juntas. Aqui, para nós, seria a elaboração de teoria geral, que é como o diagrama nos apresenta. Ficou claro isso para vocês? Muito interessante. Vocês podem aí, quem quiser, de repente, quiser esse diagrama, comenta aí, ou no Google Chat, no Google Sala de Aula, ou no YouTube. Ah, professor, você poderia disponibilizar aquele diagrama da aula de filosofia, número 15? Sem problema nenhum. É só falar que você quer o diagrama e eu envio ele para você. Essa imagem que você pode imprimir e vai te auxiliar bastante. Tá bom?
Podemos prosseguir, então? Palavra-chave número 2, método experimental. Não precisa correr. Passe com calma. Isso. Posso prosseguir? Posso? Então, vamos lá. Primeira etapa, então. Vamos falar um pouco mais sobre ela. Agora sim, nós vamos entrar nos detalhes de cada etapa. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar de 2 etapas em detalhes, que é a observação e a hipótese. Na próxima, a gente fala da experimentação e da teoria, tá bom? Da teoria, é claro, também da generalização. Observação. A observação cotidiana é com frequência fortuita, feita ao acaso, nem sempre orientada por propósitos específicos. Aqui está se falando dessa observação, onde eu estou andando na rua, estou olhando as coisas, estou dentro de uma sala de aula, estou observando as coisas, estou dentro de casa observando as coisas, estou assistindo uma TV, estou observando o que está sendo apresentado e estou ouvindo o que está sendo dito, estou numa reunião de amigos, eu estou observando as coisas, mas nada assim com um propósito específico. Eu pego uma informação aqui solta, pego uma outra informação solta ali, mas não tenho nenhuma pretensão de reunir essas informações e, a partir dali, chegar a uma conclusão. Bem, cada um faz aquilo que acha que deve com as informações que recebe. Meu papel aqui é apresentar para vocês como é que é o método científico. Mas eu posso também dar aqui para vocês um pitaco, ou seja, dar uma sugestão. O método científico está aí para produzir desenvolvimento para a humanidade. Sim, através das inspirações dos diferentes pesquisadores que, ao longo dos séculos, desde o início dos tempos, foram inovando e descobrindo soluções para várias situações da nossa, ou melhor, do nosso desenvolvimento humano, eles estão de parabéns. Mas pensem, algumas situações que nós vivemos no nosso cotidiano, se nós colocarmos um pouquinho de método científico, dar um pouquinho mais de atenção àquilo que a gente ouve, àquilo que a gente vê, é bem possível que você aí, que está me ouvindo nesse instante, evite uma série de situações que depois vão se acumular e você vai ter dificuldade de resolver. Pense nisso. Comece a dar um pouquinho mais de atenção àquelas palavras soltas, aquelas condutas, aqueles comportamentos, aqueles olhares, mas faz isso sozinho ou sozinha, só você ali pensando, refletindo, pensando nas hipóteses possíveis, fazendo as perguntas que são os questionamentos. Isso vai ajudar pra caramba para você criar um ambiente mais protegido em relação às diferentes demandas, diferentes dificuldades que podem surgir ao longo da sua trajetória de vida. Tá bom? Essa seria, então, a observação cotidiana, essa sem propósito específico. Já existe a observação científica, que, ao contrário da cotidiana, essa já é rigorosa, precisa, usa método, tem a intenção de explicar os fatos, e mais do que isso, já tem orientação por uma teoria. E o que é isso, professor? Porque quando eu vou fazer um estudo científico, vamos supor, eu observei algo no meu cotidiano, eu quero fazer um estudo científico a respeito daquele algo que eu observei. Eu vou fazer isso de uma forma rigorosa, precisa, metodológica. Só que, quando eu estou fazendo os estudos, eu vou ter que buscar teorias que já se falam, que já falaram a respeito daquele fato que eu estou investigando. Então, toda teoria nova, ela tem como suporte uma teoria anterior. Suporte de uma teoria anterior. Isso auxilia bastante no desenvolvimento da ciência no mundo. Ficou claro isso para vocês? Agora mesmo, estamos vivendo aí na busca da vacina para essa pandemia causada por esse vírus. Não estão começando do zero. Já existiram outros vírus que causaram doenças semelhantes. Então, estão indo nas teorias anteriores,
fazendo investigação para encontrar as semelhanças, para criar hipóteses, e essas hipóteses vão gerar novas soluções até nós chegarmos na teoria, que seria a vacina. Ficou claro para vocês isso? Excelente. Qualquer dúvida, não fiquem acanhados, nem acanhados. Pode colocar aí. No YouTube, pode colocar. Eu até sugiro a vocês coloquem no YouTube, porque a gente pode atender um número de pessoas muito maior que, de repente, tem sua dúvida também. E aproveito para agradecer a todos vocês que têm comentado as aulas, têm respondido as perguntas que eu faço por aqui, lá no YouTube. Isso é maravilhoso, ter essa oportunidade de poder estar conversando com vocês de uma forma mais franca, mais sincera, mais aberta, para que todos que tenham interesse em aprender possam aprender e possam se desenvolver a partir daquele trabalho que nós, conjuntamente, estamos realizando. Tá bom? Vamos lá para o próximo slide? Será que a observação decorre sempre com base apenas nos fatos? Uma pergunta importante, né? Será que a nossa observação tem que ter fato? E se tem que ter, quais seriam? Vamos lá, a resposta. Quando observamos, já privilegiamos alguns aspectos entre inúmeras informações caoticamente recebidas. Então, percebam, o fato está ali acontecendo, mas nem sempre é por causa dos fatos que nós debruçamos nossas observações. É porque alguma coisa que nós já vimos, que nós já ouvimos, desperta na gente o interesse de investigar aquele fato, porque ele tem algum elemento que é comum àquilo que eu já vivi, ou que já observei, ou que já ouvi, que já experimentei. Ficou claro isso para vocês? Por exemplo, duas pessoas diante da mesma paisagem não a registram da mesma maneira, porque o olhar humano é dirigido por uma intenção e, portanto, tende para certos pontos e não para outros. Vou até fazer uma referência à nossa aula aqui. A nossa aula, nem todos são obrigados a terem satisfação, a gostarem de assistir. Alguns até assistem por obrigação, mas outros até gostam. Por que essa diferença? É porque cada um de nós, quando temos interesse por alguma coisa, quando nos colocamos de uma forma concentrada para estudar algo, é porque aquele algo está atrelado a uma intenção nossa. Intencionalmente, eu quero aprender aquilo. E aí eu me dedico mais àquela área de conhecimento e menos à outra. Compreendem? Duas pessoas assistindo a mesma aula, uma pode ter uma interpretação, outra pode ter outra. Uma pode ter satisfação, ser atendida plenamente, e a outra não se sentir atendida. Mesmo que a linguagem seja simples, mesmo que a linguagem seja adequada para aquele público. É por causa da intenção. Existe uma intencionalidade por trás de tudo aquilo que nós buscamos aprender, descobrir, revelar, apresentar. Fiquem atentos a isso. Qual é a sua intenção no dia de hoje? Porque a partir da sua intenção você vai encontrar o seu propósito. E aí você vai poder fazer uso, ou até melhor, fazer um melhor uso das suas capacidades, das suas competências, das suas habilidades. Ficou claro isso para vocês? Comentem aí. Você já parou para pensar quais são as suas intenções? Com o que você se preocupa? E a partir dessas intenções, para onde você está se direcionando? Qual é o sentido que você está tomando a partir dessas suas intenções? Está lhe trazendo benefício? Ou está lhe afastando daquilo que você deseja? Responda aí, vamos dialogar um pouco. Vamos bater um papo a respeito desse assunto. Podemos prosseguir, então? Vamos lá. Terceira palavra-chave, observação. Anotaram? Observação. Com maior razão, o olhar científico orienta-se por pressupostos que escapam ao leigo, quando, por exemplo, observa uma lâmina ao microscópio e nota apenas cores e formas. Um leigo vai olhar para o microscópio, ele não vai ver detalhes, porque o olho não está treinado.
ele não tem a intenção de enxergar. O que eu estou trazendo para vocês, por mais que seja a apresentação de método científico, também é muito filosófico. Afinal de contas, essa disciplina de filosofia, essa é a nossa proposta, essa é a nossa intenção. Então, quando nós temos a intenção a respeito de algo, nós enxergamos muito melhor do que aquele que não tem intenção. Faça uma experiência. Escolha um assunto, seja ele qual for. Vamos aqui pensar num assunto que pode ser interessante. Vamos pensar num assunto refrigerante. Qualidade de refrigerante. Melhor, qualidade do refrigerante Guaraná. Escolha esse assunto. Deposite nesse assunto a sua intenção de descobrir a qualidade dos refrigerantes Guaraná que estão disponíveis aí no nosso comércio. Quando você internalizar essa intenção, todas as vezes que você sair na rua, ou for assistir uma televisão, ou no próprio sites que você gosta de visitar na internet, pode ter certeza, vai começar a aparecer informações sobre Guaraná para você. Mas que isso? Você é magia? Que isso? Estão nos vigiando? Não. É porque elas sempre estiveram ali. Só que a partir do momento que você debruçou a sua intenção, você botou foco na sua intenção, elas vão começar a palpitar na sua frente. Tipo pipoca dentro da panela. Vão começar a saltar na sua frente. E aí você vai ter mais dados a respeito daquilo que você está com a intenção de descobrir. Assim é para qualquer coisa. Tanto para as coisas positivas quanto para as coisas negativas. Quanto mais intenção a respeito de algo eu tenho, mais esse algo se apresenta para nós. Se eu tenho uma intenção que está produzindo resultados negativos para mim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer com que a intenção desapareça. Imploda ela, destrua essa intenção. Coloque outra intenção no lugar para que ela não volte mais para aquele espaço. E eu garanto a vocês que quando vocês fizerem isso de forma consciente, muita coisa muda. Mas isso precisa ter uma intenção verdadeira. Uma intenção genuína. Com um propósito. Ficou claro isso para vocês? Podemos prosseguir então? Vamos lá. Voltando aqui. Tá vendo aqui, ó? Botei um desenho que tem um jovem estudando, uma professora aqui de matemática falando de raiz quadrada. Olha o que o jovem está pensando. Ele está imaginando várias árvores com a raiz quadrada. Não é disso que a professora está falando. Mas é porque ele não está com a intenção correta. O que ele só enxerga é aquilo dali. Mas daqui a algum tempo, ele insistindo e persistindo, e dando mais foco para aquilo que ele está sendo lhe apresentado, daqui a pouco ele vai entender o que é raiz quadrada. Compreenderam? Então vamos seguir. Os fatos nunca constituem o dado primeiro para um cientista, porque ele se encontra inicialmente diante de um problema que se impõe e exige a observação interpretativa, com base no conhecimento de uma teoria que o ensina a interpretar o que é observado. O que isso significa? Que eu não fico com a primeira coisa que apresenta-se para mim. Aquilo que se apresenta para mim, no primeiro momento, se eu estou fazendo uma investigação científica, se eu sou o cientista que está fazendo essa busca pelas informações, os primeiros dados eles não são levados tão a sério. Por quê? São apenas os primeiros. Eu preciso de uma investigação mais profunda, eu preciso de mais tempo, uma investigação com mais detalhes, para que eu possa ter uma conclusão mais próxima da verdade. Compreendem? Então, em outras palavras, a observação científica está impregnada de teoria. Então, eu vou cada vez mais dando passos para dentro da situação, até encontrar elementos que ainda não foram descobertos. Somente assim eu posso dizer que ali eu já estou com os dados necessários para defender o que nós chamamos de tese.
ou teoria. Quando eu defendo uma tese, é porque eu tenho dados suficientes a respeito dela. Já fiz a busca nas outras teses, ou seja, nas outras teorias, e vi que ninguém tinha comentado sobre aquilo. Uma grande quantidade de teses que não fazem nenhuma alusão àquilo que eu estou investigando, aos dados que eu encontrei, aí sim eu posso dizer que agora eu tenho uma nova teoria. Ficou claro isso? Então vejam aqui a nossa imagem. Mais uma vez eu trouxe aqui um íconezinho para que a gente possa refletir. Tem um jovem em cima da Terra, fora da atmosfera terrestre, pegando nuvens e torcendo. E observando o que está acontecendo quando torce a nuvem. A gente não torce nuvens, a gente sabe que as nuvens são formadas de vapor d'água. Mas aqui é a curiosidade. Eu já tenho outras teorias, então eu vou investigar essas outras teorias para saber por que sai água da nuvem. Compreende? Então vamos seguir. Hipótese. O que seria a hipótese? A hipótese é a explicação provisória dos fenômenos observados. Uma interpretação antecipada que deverá ser ou não confirmada. Diante da interrogação sugerida pelo problema, a hipótese propõe uma solução. Então, prestem atenção. Quando eu elaboro uma hipótese, lembra do nosso diagrama? Quando eu elaboro uma hipótese, é natural que eu já tenha feito perguntas a respeito daquilo que eu observei. Eu observei algo, criei questionamentos a respeito daquela observação. Então, quando eu crio questionamentos, vêm respostas. Essas respostas vão dar todo um encaminhamento para eu elaborar minha hipótese. Ou seja, eu vou elaborar minha hipótese a partir das respostas que eu encontrei nas perguntas que eu fiz àquilo que eu observei. É exatamente assim. Eu vou elaborar uma hipótese a partir das respostas que eu encontrei ao fazer perguntas para aquilo que eu observei. Nesse instante, a minha hipótese, ela pode sugerir uma solução para aquela situação que eu estou investigando. Mas essa é apenas uma sugestão, ela é provisória. As minhas perguntas continuam lá. Eu encontrei uma resposta, 2, 3, não importa. Essa resposta me deu condições de elaborar uma hipótese que sugere uma solução. Mas é no decorrer da pesquisa que eu vou testando essa hipótese. Ver se ela se confirma ou não. Se aquela solução pode ser aplicada ou não. Quem, por exemplo, tem algum conhecimento de informática, vai entender o que eu estou dizendo agora. Quando você lida com manutenção de computadores, quando você faz troca de peça, ou simplesmente mexe apenas na parte lógica, que são os softwares, você não sabe como o problema vai ser resolvido. Você tem hipóteses, você já viu aquilo acontecendo, você vai em teorias anteriores, já viu aquilo acontecendo, você identifica o problema, a partir do problema que você identificou, você faz perguntas para esse problema, aquela situação que surgiu, e essas perguntas vão lhe dando possíveis respostas. E aí você gera uma hipótese. Ah, pode ser, sei lá, pode ser um problema na placa de vídeo. Aí você vai lá, mexe na placa de vídeo, volta a placa de vídeo, não resolve. Ah, pode ser a memória RAM. Aí você vai, tira a memória RAM, aí coloca a memória RAM, não resolve. Ah, pode ser um fio quebrado. Aí você vai, troca o fio, opa, resolveu. São hipóteses que você cria a partir das perguntas que você fez para a situação que você enfrentou, que o computador, naquele momento, lhe ofereceu. Compreendem? É assim que funciona. Claro que quando eu vou fazer uma investigação mais demorada, a respeito de um fenômeno mais complexo, vai levar mais tempo. Vou precisar de mais dados.
vou precisar ler mais teorias. Mas a técnica basicamente é essa. Muitos de vocês fazem isso o tempo todo na sua vida cotidiana, mas lembrando, na vida cotidiana, isso que a gente faz é aleatório, não tem um propósito. A observação cotidiana é aleatória. Mas se você quiser botar um pouco de ciência, uma pitadinha de ciência, é como eu sugeri. Você vai ganhar muito, mas não tem noção do quanto que contribui para a melhoria da nossa condição, até mesmo de relacionamento, de entender a vida ao redor. Vai favorecer bastante se você botar uma pitadinha de método científico nas suas observações cotidianas. Tá bom? Então vamos prosseguir. Portanto, desempenha o papel de reorganizar fatos de acordo com uma ordem e de buscar meios para resolver o problema colocado pela observação. Aí tem aqui, eu botei mais um íconezinho aqui, com uma ponto de interrogação na cabeça. Parece um cabelo, mas é um ponto de interrogação. A ideia era passar isso mesmo. A ideia de que fica o cabelo em pé. O cabelo em pé aqui é o ponto de interrogação. Isso é uma interrogação, uma pergunta. Então, a hipótese, ela gera ali uma situação, ou seja, uma resposta provisória, com uma solução provisória para aquele problema, para aquela situação que eu observei. Mas é o teste que vai levar a eu identificar se ela realmente é válida ou não. A gente não vai falar sobre esse teste, que é a experimentação. Não vamos falar na aula de hoje, vamos falar na próxima aula. Mas vocês já podem ir se preparando. Inclusive, as páginas que eu vou disponibilizar para vocês já tem alguns elementos falando da experimentação. Quem quiser se aprofundar e já começar a ler, será muito bem-vindo à sua leitura. Tá bom? Prosseguindo. Qual é a fonte da hipótese, então? Para ser formulada, não depende de procedimentos mecânicos, mas de engenhosidade. Olha a importância de você investir sempre na sua criatividade. Engenhosidade é exatamente isso. Criatividade, inovação. Por isso, nessa etapa do método científico, o cientista pode ser comparado ao artista, que, inspirado, descobre uma nova maneira de expressar o fenômeno investigado. Então, ele recebe ali vários insights, como nós vamos ver no próximo slide. Vários insights, várias ideias, várias inspirações que podem lhe levar a encontrar a resposta para aquele fenômeno que ele está investigando. E ele vai criando hipóteses. Ficou claro isso para vocês? Então, o processo de criação de uma resposta, de encontrar uma solução para determinada situação, é como se fosse o processo de criação de um artista. Gostaram disso? Você que é artista, que gosta de desenhar, gosta de pintar, ou tem habilidades manuais, ou mesmo gosta de cantar, cria, escreve letras de música, essa criatividade toda que vocês têm é muito utilizada pelos cientistas na descoberta de respostas para várias situações do nosso cotidiano e que faz com que a nossa vida humana fique melhor, que a gente tenha mais qualidade, etc. e tal. Tá bom? Vamos prosseguir, então? Dúvidas? Coloquem aí nos comentários para que a gente possa dialogar. Muitas vezes, a construção de hipóteses resulta de um insight, processo heurístico de invenção e descoberta. Heurística tem a ver exatamente com isso, com invenção e descoberta. E o insight é essa inspiração, né? Então, você é inspirado ou inspirada em relação àquela situação, em relação àquele fenômeno, gera uma hipótese, constrói a sua hipótese, levando em consideração que essa hipótese pode estar criando uma coisa nova, ou seja, inventando uma coisa nova, ou revelando algo que ainda não tinha sido revelado. Daí o porquê de descoberta. Ficou claro? Muito bom, então. Então, vamos prosseguir? Não convém, esse é um detalhe importante, tá? Se fosse vocês, até fazia aí uma anotação para não esquecerem, para lembrarem sempre disso. Que não convém, entretanto, mistificar a formulação da hipótese, apresentando-a como algo misterioso, pois a intuição adivinhadora depende de conhecimentos prévios, dos quais a descoberta representa apenas o momento culminante.
Então, vejam, as hipóteses científicas não são hipóteses assim que vieram do nada, vieram assim como magia, vieram como uma fantasia. Não. Quando você encontra, através de seus questionamentos, ou escreve, através de seus questionamentos, uma resposta que gera uma hipótese a respeito de qualquer coisa, qualquer situação, problema, qualquer fenômeno que possa estar sendo observado, só é possível porque você já está investigando, você está estudando, você está se dedicando a adquirir conhecimento, você está colocando em exercício o seu raciocínio. Você pode ser uma pessoa científica e nem sabe. Você pode ter aí condutas científicas e nem sabe. Para que você tenha uma conduta científica, você tem que estar constantemente estudando, se perguntando, fazendo questionamentos sobre as coisas que você lê, sobre as coisas que você ouve, buscando respostas que ainda não foram dadas por outras pessoas do seu convívio. Isso é uma conduta científica. Essa conduta científica não tem nada a ver com mito ou com algo fantasioso, porque ela só é possível porque você está em processo de aprendizado. Se você abandona o aprendizado, vira algo místico. Se você só fica recebendo a intuição, vira algo místico. E o místico, sem raciocínio, ele é apenas místico. E se ele é apenas místico, ele requer que você apenas tenha fé. E o seu raciocínio não é levado em consideração. E aí você pode estar tão perto da verdade quanto muito longe da verdade. Lembrando que a filosofia e também a ciência buscam a aproximação da verdade. Então, é esse o nosso objetivo, nos aproximar da verdade. E esse exercício é muito importante para a vida em sociedade. Porque na vida em sociedade existem muitas coisas que são falsas, enganosas. E a partir do momento que eu desenvolvo uma habilidade mais científica, eu compreendo o papel do método, eu posso desmistificar aquilo que é falso na sociedade. Porque eu tiro esse véu, eu revelo aquilo que está escondido. E a partir do momento que eu revelo o que está escondido, enxergo a verdade mais próxima, e aí eu tomo melhores decisões. Compreendem isso? Se tiverem qualquer dúvida de entendimento, anotem aí e façam as perguntas que eu posso dialogar com vocês e a gente chegar a um consenso na resposta. Tá bom? Estamos já chegando ao finalzinho da nossa aula. A nossa quarta palavra-chave, então, é o olhar científico. Vamos desenvolver esse olhar científico, que seria esse olhar crítico a respeito das coisas. Então, está aqui um slide deixando para vocês marcado que nós vimos nesta aula, com mais detalhes, a primeira etapa, que é a observação, a primeira etapa do método científico é a observação, a segunda etapa, que é a hipótese, e na próxima aula veremos a experimentação, se tudo der certo, e a generalização e a teoria. Mas, se for preciso, a gente dá mais uma aula sobre esse assunto, porque vocês precisam compreender de forma calma e tranquila o que o método científico tem para nos oferecer. Tá bom? Chegamos, então, ao nosso exercício, fixação, finalzinho da nossa aula, um exercício para que nós possamos treinar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós assistimos, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui a leitura, lembrando sempre que daqui a pouquinho, quando vocês estiverem recebendo a atividade de vocês vão ver lá na atividade apenas as letras A, B, C, D e E. Acompanhe a leitura, escolha a sua resposta e vá lá na atividade e marque apenas a resposta. E para quem está nos acompanhando pelo YouTube, não vai ser diferente. Basta você fazer a seleção da resposta que você acha que é correta, coloca no YouTube e a gente comenta se ela está correta ou não e os ajustes que precisam ser feitos caso sejam necessários, tá bom? Então, vem comigo, vamos acompanhar a leitura, então? Vamos lá. Desde há muito que o homem descobriu as desvantagens da falta de um planejamento das atividades. Igualmente, percebeu vantagens em trabalhar segundo uma ordem, empregando sutis processos
de atividade racional e prática na resolução dos seus problemas. O cientista também executa suas investigações desta forma, em etapas bem marcantes, que no conjunto classifica-se como: letra A, método científico; letra B, atitudes científicas; letra C, conhecimento científico; letra D, grupo controle; e letra E, procedimento padrão. Escolham qual é a resposta que vocês acham que está correta, se é letra A, se é letra B, letra C, letra D ou letra E. E aí marquem aí e coloquem a resposta de vocês. Chegamos então mais a uma aula, ao final de uma aula, ao término de uma aula, e como sempre, temos uma mensagem para vocês refletirem a respeito da vida, do cotidiano de vocês. E mais uma vez eu trago aqui uma mensagem do filósofo chinês Confúcio, em que ele diz o seguinte: aquilo que escuto, eu esqueço. Aquilo que vejo, eu lembro. Aquilo que faço, eu aprendo. Vou repetir a mensagem de Confúcio. Aquilo que escuto, eu esqueço. Aquilo que vejo, eu lembro. Aquilo que faço, eu aprendo. Reflitam sobre essas frases. Comentem, se quiserem, aí no YouTube. Espero que vocês tenham tido momentos especiais ao longo da aula de hoje e que vocês possam sair daqui melhores do que chegaram. E tenho a convicção que nos reencontraremos em breve na próxima aula, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima.